Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de relação de líderes e liderados. É comum a gente ver líderes que muitas vezes gerenciam ou lideram as pessoas a partir dos seus próprios princípios, das suas próprias convicções, e isso é correto, mas eles esquecem muitas vezes de perceber que as pessoas são diferentes e estão em estágios diferentes de maturidade e de desenvolvimento, o que demanda que eles sejam mais flexíveis em diversos aspectos, dependendo de com quem eles estão lidando. Tem na década de 1970, o Paul Hersey e o Ken Blanchard fizeram um modelo, que é um modelo de liderança situacional. E eles pregavam o seguinte, que você pode considerar 4 principais estágios de maturidade de um profissional a partir da sua competência, a partir da sua confiança e da sua motivação. E dependendo do estágio em que esses profissionais estão, o líder vai entrar de determinada forma. Então, às vezes ele vai direcionar, às vezes ele vai orientar, às vezes ele vai acompanhar, vai apoiar, enfim, são diferentes propostas para o líder. Apesar desse ser um modelo conhecido, eu acho que não custa a gente ou compartilhar com pessoas que talvez não conheçam, ou lembrar para talvez algumas pessoas que podem ter esquecido, porque isso ajuda pra caramba. Então você imagina o seguinte, você imagina um quadrante em que você tem de M1 a M4, o nível de maturidade 1 até o nível de maturidade 4. E dependendo do nível de maturidade desse profissional, você pode equiparar, tem um jeito muito interessante de equiparar. O M1, ele pode ser equiparado a um bebê. O M2 é uma criança, o M3 é um adolescente e o M4 é um adulto. Então o M1, como um bebê, ele precisa de acompanhamento o tempo inteiro, porque o bebê não faz nada sozinho, não consegue se administrar sozinho. A criança, você já começa a dar uma certa liberdade, um certo afastamento, você está próximo em algumas coisas, ajudando, dando ali ferramentas, mas você já começa a dar um passinho para trás. O adolescente é um estágio difícil muitas vezes, porque o adolescente ele acha que sabe tudo. Ele na verdade já tem muitas capacitações, mas ele acha que ele sabe mais do que ele realmente sabe, e ele tem muitas vezes um problema de atitude. Essa é uma fase desafiadora para o líder, né? Ele tem que estar próximo, tem que ficar ali, não reduzir a motivação da pessoa, mas ao mesmo tempo tá próximo ali em diversos aspectos. E o M4, que é o adulto, ele, via de regra, é a pessoa que tem maturidade para conseguir tomar decisões, conseguir ser independente, conseguir ter autonomia, com a segurança de que quando ele precisar do líder, ele vai procurar esse líder. Então, lógico, aqui é uma analogia rasa, né, mas que é muito bacana de se pensar, ajuda pra caramba. E aí, em pensando na liderança situacional, como é que esse líder vai lidar, eu trago aqui um pouquinho do que a R122 desenvolve como conceito das 4 fases da liderança. Hoje, inclusive, o nosso treinamento das 4 fases está mudando de nome para o líder completo, porque quando a pessoa chega nesse 4º estágio, de fato ela se torna um líder completo. O líder ele passa por principalmente 4 estágios, que são o estágio da execução, né, quando ele é um líder executor, que ele ainda não sabe fazer os resultados virem por meio das pessoas. Depois ele vira um consultor, quando ele dá recomendações, meio que sai de cena, e daí quando ele volta a bola muitas vezes está quadrada. Depois ele passa para o líder mentor, que já é um excepcional líder, que sabe orientar, que sabe recomendar, que sabe direcionar. E por último, ele se torna um líder coach, em que ele aprende novas competências em que ele vai potencializar o amadurecimento dos seus liderados, para que eles tomem decisões, eles encontrem as suas formas de fazer as coisas, etc. Então, para a gente pensar em liderança, é muito interessante e muito produtivo pensar nesses 2 raciocínios. O nível de maturidade dos liderados, de M1 a M4, o quão mais próximo, o quão mais distante, o quão mais direcionador ou facilitador o líder pode ser, versus as 4 fases da liderança, né? Que o líder, quando ele chega na 4ª fase, ele sabe como usar essas diversas ferramentas, ele sabe de forma harmônica como utilizar tudo isso a partir das competências que ele tem de facilitador, de coach, do coach raiz. Então fica aqui essa dica. Daria para aprofundar muito, mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu espero que isso possa ser um norte para a sua liderança
em começar a ser mais situacional com relação à sua equipe, o que vai te gerar muito mais produtividade e melhor desempenho, tá bom? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau!